Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologia, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E, como você já deve saber, a essas alturas do campeonato, toda semana eu trago alguém aqui bacana, divertido, interessante, para discutir sobre educação, sobre tecnologia, sobre educação e tecnologia ou sobre qualquer outra coisa muito bacana que a gente tem a trazer. E estou aqui hoje com meu amigo de sei lá quantos bilhões de anos, Liberpaz. Olá, tudo bem? A sua câmera é aquela ali, ó. É aquela ali, né? Então, oi, pessoal, tudo você bem? pode falar com ela se você quiser. Ou você Oi. pode olhar só pra mim que vai dar Eu tudo prefiro certo. falar com você é um ser humano. Isso, pois Você é legal, você vai responder. Isso, normalmente Ó, a gente... tá respondendo já a como gente faz funciona. isso. Bem Pois legal. Normalmente fazemos isso. Então, assim, cara, a primeira pergunta que eu sempre faço pra todo mundo, que é o seguinte. Eu reparei lá pelas tantas que as pessoas achavam que a gente nasce pronto. Então, assim, elas vão olhar para a Liberpaz e falar, pô, o cara é doutor, o cara dá aula na UTFPR, o cara tem 2 prêmios HQ Mix de melhor tese e melhor dissertação. Da onde veio isso, né? Você não nasceu pronto. Então, você estava lá no ensino fundamental. Comecinho, você tá falando assim? Isso, como é que é a sua vida acadêmica desde a hora que você entrou no ensino médio, que era o Cefet na época, o segundo grau e tal. Mas isso eu sei e as pessoas não sabem, então... Cara, assim, eu fiz primeira, a quarta série, quinta, oitava, colégio público municipal. Sim. Lá em São José dos Pinhais. Aí lá por 89, tinha que decidir qual que é a profissão. E você com 15 anos tem que decidir o que você vai fazer pro resto da vida. Uma boa ideia. Que a essa altura do campeonato a gente já devia ter entendido que não é assim que funciona. Mas, né, daí eu... vou fazer eletrônica, vou fazer engenharia, porque eu queria fazer robô. Claro, Aí mas faz sentido isso, Não, né? porque eu vi no Blade Runner a máquina que acha que tá viva, qual que é o segredo da alma e não sei o quê. E em nenhum momento me passou pela cabeça que o que eu queria fazer era qualquer outra coisa que não tivesse a ver com mecatrônica. Mas Com daí matemática. Eu entrei, aí eu fiz 3 anos de técnico, porque eu sou uma pessoa que demora para perceber que mandou mal. E também, 18 anos é merda na cabeça, né? Pode falar palavrão aqui? Não. Não pode. Depois você coloca um blip. Isso. Tem depois, né? Não é ao vivo. Não é ao vivo. Mas daí, cara, eu fiz... Em algum momento daquele curso técnico, eu descobri que tinha sido um erro terrível. Só que aquelas coisas Mas famosas... você fez no Cefet, né? Fiz no Cefet. Eu entrei no Cefet em 89. Daí... Cara, foi lá pelo 7º período. São 8. Foi no 7º período, assim. No 6º eu já tinha percebido que tinha sido um erro. Só que daí, o que eu faço da vida, né? Porque Claro. eu não sei onde é que eu vou. E daí todo mundo, não, mas você já fez mais a metade do curso, tem que terminar. E daí tinha que fazer estágio com aquela... E eu não queria fazer estágio. Mas fez eletrônica. E fiz eletrônica. Tá. Daí um dia, passando lá na frente de uma sala, vi um pessoal fazendo desenho, daí era o curso de desenho industrial, daí parece legal. E de bobagem, eu me inscrevi na matéria de História da Arte só como currículo, porque eu pensei, estou muito estressado, tô tudo em dia, então eu vou fazer só metade da carga de disciplinas do 8º período, termino em 9, porque a galera estava terminando em 12 períodos lá, meus amigos tudo ia reprovando, daí, vou fazer tranquilo. E daí foi a História da Arte que me estragou. A História da Arte, cara, me lembro que eu vi, a professora projetou um Kandinsky lá, assim, daí eu... E daí eu já curti os quadrinhos, que daí tem essa outra nossa coisa em comum, né? Claro. A gente é super fã de história em quadrinho. E daí que eu comecei a perceber, mas podia tentar viver disso, né? E daí desenho industrial, daí eu troquei para desenho industrial para desgosto de toda a minha família. Porque na época não existia design, né? Não O nome era existia desenho industrial. Daí, você vai desenhar máquina, não sei o quê, cara. Bicho, daí eu entrei, fiz o 2º grau de novo, só que daí é só as matérias técnicas lá no Cefet. Tá. Aí fiz um cursinho, passei no Federal. Daí eu me formei em design industrial, desenho industrial da Federal com habilitação em programação visual, né? O design gráfico hoje. E daí de lá eu saí com os colegas e montei um estúdio com o Luciano Lagares e o José Guiar, que era o Núcleo Estúdio Gráfico. Eu quero chamar o José Guiar para vir aqui. Você tem que chamar o Zé Guiar pra vir É aqui. porque ele tava lançando tá lançando agora Vidas Secas. Eu falei com ele faz uns 3 meses, ele falou, não, espera eu terminar de lançar o gibi, espera eu terminar de acabar, daí você me chama. Inclusive, tocando no assunto, dia 17 de maio vai ter o lançamento na Itiban. Olha. Eu vou mediar lá o bate-papo do Zé e da Muito bem. Fernanda. Daí, só para constar, não sei se... Né, mas acho que, de repente, já que Não, você falou... já vai dar tempo. Convém, vai dar assim, tempo. de falar. Dia 17, que a gente estiver em Curitiba, chega na Itiban, à tarde ali, vamos fazer o lançamento desse livro. E o Zé eu conheci lá no Cefet nessa época também, né? Sim. E daí a gente depois se juntou colega de estúdio. Aí
o ritmo do estúdio foi bem mais complicado do que eu esperava, porque a gente atendia trabalho com editoras de livros didáticos e também com agência de publicidade. A agência de publicidade era o caos, era o inferno, você não sabia... É tudo pra última hora. Cara. Daí o que aconteceu? Começaram as tensões entre os sócios, né? Porque sociedade serve pra isso, você começa a brigar. Claro. Que eu diga, você é um profundo conhecedor de história de banda, né? Quantas bandas não, né? Deve ter umas 3 que não brigaram. O Rush e os ZZ Top, que não brigaram. Porque eram só 3. Então, as outras tudo é aquela coisa, né? Os atrizes lá, o Pink Floyd, que eu diga, né? Sim. Daí... Eu sei que eu tava, cara, eu não quero mais trabalhar no estúdio, eu odeio essa vida e não sei o quê. E de novo, Cris, mas o que eu faço? Na verdade, o tempo todo a pergunta na vida é, o que eu faço? Né? E daí apareceu vaga para professor substituto na UTF-PR. Que era o Cefet que antes. ainda era Cefet, virou UTF-PR em 2005. Ainda era o Então, era Cefet. 2003, aí era para vaga de professor de fotografia, eu fui lá, eu não sei como eu passei no teste. Um amigo meu que estava na banca na época que me avaliou e falou, ele me disse que foi muito simples eu passar no teste, eu era o menos pior. Certo. Porque os outros eram piores que eu, assim. Eu me lembro que eu fiz uns malabarismos com a câmera, que na verdade eu estava nervoso, e a câmera começou a dançar na minha frente e os caras lá olhando. E daí, tipo assim, mas deu tudo certo. Não, mas é que você tem um bom senso de composição, né, cara? Não, É isso, né? Fotografia é composição. E eu tenho um charme natural, assim. Então, eu Claro. conquistei as pessoas com o meu carisma ali na hora, assim, na hora da apresentação e da comunicação. Aí me colocaram para dentro como substituto. E eu tava fazendo isso, bicho, para sair Do estúdio. do estúdio. Daí eu saí do estúdio. Daí eu fiquei lá com... Só que substitutos são só 2 anos. Sim. E daí que o pessoal veio falar para mim, se você quiser ser professor efetivo, você tem que passar num concurso, mas para isso você precisa ter um mestrado. Faz um mestrado, cara. Sim. Daí fui fazer mestrado. Daí consegui passar no mestrado. Aí, Na própria UTF-PR. na própria TFPR. Daí foi legal porque Que daí já era o TFPR. e já era o TFPR. Daí tava começando o PPGTE. Daí Sim. a nossa orientadora comum, né, a Marilda Queluz, Sim. né? E daí eu passei com ela lá e eu já tinha terminado. Então, eu terminei o contrato de professor substituto, eu entrei como mestrando, daí peguei uma bolsa. Aí eu morava num lindo apartamento que alagou. Essa é uma história muito divertida. Depois, se você quiser, você pergunta. Daí voltei a morar com meus pais e eu morei 2 anos com meus pais enquanto eu fiz Mas você morou lá em São José? em São José dos Pinhais. E fazendo mestrado e tal. E, sinceramente, se a gente vai falar de vida acadêmica, o começo, para mim, eu acho que foi nesse mestrado. Sim. Porque ali que comecei, a Marilda começou a dar... E você sabe que você vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, a tua cabeça muda. Você começa... É muito foda, porque é aquela história, o cidadão normal, tipo, que eu era antes, assim, vamos dizer assim, nunca tinha lido um texto, sei lá, do Adorno, do Benjamin. A Benjamin, que seja, Benjamin é ótimo. Você nunca tinha lido um texto do Benjamin. No meu caso, é Raymond Williams. Nunca tinha lido. Aí você lê a primeira vez que tu lê, tu não entende nada. Nada. E daí depois passa um tempo, você vai ler de novo o mesmo texto, e daí, daí você lê na terceira, quarta vez, e daí você começa a ler outras coisas que as pessoas se perdem, e você, não, mas ele tá dizendo isso daqui é... E daí você começa a se assustar, porque, tipo, o que estão fazendo com a minha cabeça? Não era pra eu estar entendendo isso daqui. E daí e daí, mestrado, daí eu terminei o mestrado, entrei de novo como substituto. Eu entrei na sua vaga, né, no mestrado. Quando você saiu, eu entrei, não foi isso? Eu não lembro. Você saiu em 2008, né? Porque você... Então, eu fiz o mestrado antes que você e você fez o doutorado antes eu fiz o doutorado antes. E daí a Que eu gente fez emendei. essa troca. Você emendou. Eu dei... Porque quando eu terminei o mestrado, daí veio o HQ Mix, que foi muito legal, cara. Eu sempre Sim. lidei com quadrinhos e os únicos prêmios que eu ganhei era com trabalho acadêmico, né? Mas tudo bem. E daí eu passei de novo para substituto e depois teve um concurso e eu consegui passar para efetivo. Sim. Daí, em 2009, entrei lá como efetivo. Ah, beleza, não sei o quê. 2009. 2009, cara. Nossa, faz tempo, hein? Cara, eu nem te conto. Eu lembro como se fosse ontem. É que isso que é foda, né, velho? A gente tá aqui conversando assim e a gente vai vendo... É que 2009 foi ontem. 16 anos atrás. foi ontem. É isso que é doido, assim, pra gente. Porque o tempo vai... a sensação que eu... Cara, é muito doido isso. Mas daí eu entrei lá e daí que veio o lance do doutorado. Porque daí uma vez que eu entrei, primeiro eu levei 2 anos para me acostumar com a ideia que eu tinha entrado e que eu agora estava num emprego estável. Sim. Que isso era completamente inédito na minha vida. Eu ia fazer Mas lá... é inédito na vida da maioria das pessoas. Da maioria das pessoas, cara. Eu tava, 2009, eu tava com 35 anos, cara. E daí, assim que eu falei, pô, agora aqui... E daí, o que veio? Vieram uns anos, assim, de eu me adaptando e não sei o quê e tal. E daí, o pessoal, e o doutorado?
E o doutorado? E, na real, a grande razão para eu fazer o doutorado era o aumento substancial de salário que a gente tem. Justo. Daí, desculpa, Marilda, se você estiver ouvindo isso. Mas, enfim, era um... E daí você fez o doutorado com a mesma orientadora. A mesma orientadora, me aceitou lá de volta. Obrigado, Marilda. Daí me aceitou de volta. Daí a gente fez... Só que o doutorado, velho, que todo mundo fala que é mais fácil que o mestrado... Eu achei bem mais fácil. Velho, o doutorado foi um inferno. Mas daí teve extras da minha vida, né? Porque a vida vai acontecendo junto. Foi o melhor... É bem aquela coisa. Aqueles foram os melhores dias. Aqueles foram os piores dias. Sei. Até hoje eu tenho um carinho. Teve muita coisa que eu vivi no doutorado que... Pô, aquela vez que eu fui pro Havaí, fui apresentar um congresso. Você lembra? É que essa história é muito boa. Você né? quer contar essa história só para não ficar tagarelando aqui, não? Que o engraçado é que eu ouvi essa história da boca do Paulo, não foi da sua, né? Foi o Paulo que me contou, o professor Paulo Ramos, né? Que é da Unifesp, tava junto com a Ana, que era, na época era namorada, hoje já são casados e tal, mas na época era namorada dele. E daí eles contaram a história. Então, basicamente assim, você saiu daqui, você pegou a pior passagem possível. É que para ir para o Havaí, cara, pegar uma passagem boa... Já é ruim. Já é ruim. Já demora. É que o Havaí é lazarento, cara. Não sei se tu muito viu onde longe, é que ele né? fica. Muito ele longe. fica meio caminho entre os Estados Unidos e o Japão, no meio Do nada. do nada, assim. E daí eu me lembro que você ficou acho que umas 40 horas, 36, 40 horas... Foi um negócio assim. Em viagem. Chegou lá em cima da hora e abriu e começou a falar inglês. E disse que a Ana perguntou, mas esse congresso é luso brasileiro, pra falar em português. Daí o Paulo, não, deixa, agora deixa, não vamos avisar o cara. Não, tá divertido. Deixa ele falar. Aí você fez toda a apresentação em inglês, aí alguém fez uma pergunta em português, aí você falou, nossa, alguém em português? E respondeu em português e descobriu que todo mundo falava em português. Não contente, no outro dia vocês iam embora e teve o alerta de furacão. Ó, peguem todas as comidas que vocês quiserem do buffet, fiquem dentro do seu quarto e não saiam de lá. Mas e o pior é que a minha data de avião estava marcada pro dia do furacão. Daí eu estava no aeroporto, porque tinha vencido toda a estadia. E felizmente não cancelaram o voo. Senão eu ia brincar de Tom Hanks no terminal lá. Nossa. Então, isso foi legal, é uma boa história. Tem umas histórias legais, né? Tem muita coisa que aconteceu lá. E daí eu atrasei o doutorado, porque durante o doutorado eu também produzi 2 álbuns em quadrinho, né? Daí sim. eu fazia... E daí eu fiz, daí eu tive um bloqueio de escrita sensacional no último ano, atrasei 1 ano para fazer, foi um suplício. Acho que talvez esse negócio de bloqueio de escrita seja legal falar, cara, porque as pessoas que assistem esse programa são pessoas que ou têm interesse ou estão no mestrado e doutorado. Cara, aí é legal esse tipo de depoimento, né? Que assim, eu posso falar do meu caso. Porque afinal de contas, depois você até ganhou o prêmio de melhor tese, então... Ganhou o prêmio melhor tese também, né? E daí o que eu acho doido foi isso, porque eu acho que olhando para mim, e também hoje a gente fala de educação, eu dou aula de disciplina de ilustração dentro de um curso de design gráfico. E bacharelado lá também, mas ilustração é você trabalhar com imagens. E ali eu vi que tem um paralelo entre você estar escrevendo uma tese, um artigo, e você fazer um desenho. Que tem vários aspectos para isso, né? Para considerar. Mas um que eu acho pesado é suas próprias autoexpectativas. E eu tava muito assim, que tudo que eu fazia tava ruim, na minha perspectiva. Sim. E daí eu me lembro que eu falava com a Marilda, e a Marilda olhava assim, não, tá bom. Ela apontava uma outra coisa e era muito engraçado, porque para mim era, eu tô escrevendo o novo Finnegan's Wake, né? Isso, pois é. Na minha cabeça era isso, e para ela era só mais uma terça-feira. Isso. E daí eu demorei para cair. Então, a dificuldade que eu tive, o branco que eu tive, eu tenho muito disso ainda, é idealização e expectativa gigante. Que nunca vai se concretizar. Que não vai se concretizar. Então, o melhor... Aí é isso que eu acho até que eu admiro, por exemplo, em você. Você é um cara que é muito pragmático para fazer as coisas. Você vai, o que precisa ser feito? Tal coisa. E você vai e faz tal coisa e acabou. E é isso, e bola para frente, o que mais que tem aí? E o que tem para fazer? Tem que fazer tal coisa. Então vamos ver quais são os similares que existem, o que já foi feito. Vamos ver, quais são os impactos. Não que eu não tenha feito isso, que eu faço tudo isso. Mas aí que tá, é que tem tudo isso daí, mas você me conhece, eu consigo deixar a coisa bem mais complicada. Sim. E daí você tem um puta desgaste no processo. E daí, quando você chega para finalizar, você já está esgotado. Isso, daí você vai vendo e nunca tá bom e não sei o quê. E isso vale tanto para ilustração quanto para texto acadêmico. Então, você tem que ter uma... Eu acho assim, o pragmatismo, nesse caso, cai bem.
Sim. Que é você, assim, tipo, o que precisa ser feito, você ter bem claro o que precisa ser feito. Fazer o projeto, né? E fazer aquilo que precisa ser feito. Ai, mas e tal... Não. Se acontecer de você ter um insight, de repente, não sei o que, aparecer alguma coisa extra, você achar que vale a pena... Você guarda depois, para você usar depois. Mas não. Com os meus alunos, eu falo assim, ó, esse é o seu objetivo. Leva um tempo para fazer um objetivo. Tudo o que não for do seu objetivo, você guarda para outro momento. Quando você acabar o teu doutorado, quando você acabar seu pós-doutorado, quando você acabar o seu mestrado, aí você pensa nesse outro negócio. Mas agora é só isso. Não é mais do que isso. Não vá além disso. Porque senão não consegue aprofundar, né? Estricto senso é isso. Você, né, aprofundar, né? Sim, que é o lance do recorte, né? Observe melhor um detalhe, analise, disseque e não precisa... Exatamente. E como diria a Marilda, nossa orientadora, olhe para a imagem. Se você olhar direitinho, uma hora ela fala com você. E ela fala. É bem bacana. É, semiótica na veia, né, cara? Isso. Mas daí eu terminei o doutorado em 2017, velho. Eu terminei em 2014, o meu, né? Terminei em 2017. Aí, desde então, tô ali como professor. E após, e não sei o que após, bicho, eu não sei se eu volto para fazer um pós-doutorado. Eu realmente... A essa altura da minha vida, eu diria que não vai rolar. Né? Eu acho que não vai rolar. Mas eu... O que eu me lembro mais do que eu só... Bom, eu lembro de duas coisas da sua banca. Na de qualificação, que eu tava com o pé quebrado. Sim. Eu tinha rompido os ligamentos do pé. E eu cheguei na UTF-PR, né? Mancando, né? Falei, olha, eu preciso subir até o 3º andar. Não, é ali, na rampa. Falei, olha, eu tô com o pé quebrado. Aonde que tá o elevador? Não, o elevador só funciona quando o Mac vem. Eu falei, uau! Escola de Tecnologia. Uau! Escola de Tecnologia do Paraná. Eu falei assim, uau! Então tá, né? Aí subi lá, só que daí a Marilda ficou com dó. E eu tinha uma banca de manhã e uma de tarde. E daí ela foi comprar X-Montanha pra gente. Lembro. E a gente fez um piquenique na mesa. Eu, ela, o Paulo e tinha mais alguém que também participou. Acho que o Luciano. Eu, ela, o Paulo e o Luciano participamos das duas bancas. Era uma de mestrado daquele menino que ganhou de melhor Superman lá, o número 100. A capa do Superman número 100 foi dele. Eu esqueci o nome dele agora. O sobrenome era Anjos, eu acho. Mas enfim, era desse cara e a sua ao mesmo tempo. E na banca final, que eu me lembro que você foi com uma carta dentro da manga para falar, eu tenho uma carta na manga. Cara, isso foi muito engraçado. Eu não lembrava disso, que coisa maravilhosa, eu devia ter gravado. Isso foi muito engraçado. Isso foi muito... Líber, o que você tem aí? Não, eu tenho uma carta na manga. Não. Você levou uma carta na manga. E eu lembro do Gilson falando também, isso também é bem interessante para as pessoas que estão assistindo, que estão fazendo mestrado, doutorado. O Gilson falando assim... O Gilson na banca, né? Gilson Queluz, sempre lembrar, legal é apresentar quem são. Ele na banca falou, Líber, esse teu primeiro capítulo não serve para nada, né? Mas tudo bem. E daí continuou. O cara falou assim na banca. Eu falei, todo mundo, o capítulo 1 não serve pra nada. E é isso. O pior é que eu acho que eu concordo com ele. Não, lógico. A Marilda, na minha banca de qualificação, só que era qualificação, não era fechada. Ela falou, o teu trabalho tá errado do título até a última página. Essa frase foi dita. No outro dia, a Rebeca, que é a filha dela, eu sei que você sabe, mas é como a gente tá no programa, né? No outro dia, encontrei com a Rebeca na rua. Ela, você tá bem? Eu falei, tô, por quê? Que minha mãe falou que bateu tanto em você ontem que ela ficou com dó. Eu falei, sim, isso foi verdadeiro. Mas eu sou o batalhador Murdoch, né? Não, eu não fico... É o trabalho, não sou eu. Esse pragmatismo meu é interessante. Isso é não muito é bom comigo. pra saúde mental, cara. Não é comigo, é com o meu trabalho. É um erro que eu cometi, eu vou lá e reescrevo. E eu fiz, que naquele caso não foi só você, né? Tem uma partilha aí de responsabilidades. Tem, mas o trabalho era meu, né? De qualquer forma. Mas enfim, e daí você agora é professor da UTF-PR, do curso de design. E tem aí, acho que, cara, desde 2018, cara, que eu tô só nas disciplinas de ilustração, graças a deusa, cara. Tô muito feliz. Que daí juntou, e daí eu comecei a lecionar dentro da disciplina de ilustração, que é muito doida, né? Que o pessoal... Porque a rigor não é desenho. É ilustração, é diferente. Cara, então vamos lá. Isso é uma coisa importante a gente desmistificar e
explicitar? Porque eu sei a diferença, mas vamos lá. Não, é que assim, desenho como a gente estava falando ontem, eu estava conversando com o Rogério Coelho ontem, desenho é a base que você vai construir em cima da tua ilustração. Mas existem muitas maneiras de você se relacionar com o desenho. Sim. Então, você tem aquilo que eu chamo de desenho estrutural, que é, por exemplo, tem o Andrew Loomis, que é um artista da década de 40, 50 nos Estados Unidos, que fez uma série de livros que acabou virando base para um monte de livro de desenho. E daí ele vai desenhar a cabeça humana, ele fala, desenha um círculo. Ah, sei. Esse círculo você divide em 3 partes. Daí um terço você coloca embaixo, que vai ser a altura do queixo. Aí tem toda uma operação que a ideia qual que é? Você, através de esquematizações geométricas, você consegue desenhar qualquer coisa de imaginação. Então, você não precisa ter referência visual. Só que esse é um jeito. Daí tem outros que é você olhando para coisa, tem outros que é você olha tanto, desenha tanto, que daí você está dizendo de cabeça, você se desprende do real. Porra, Pablo Picasso é um exemplo disso daí, você vai se desprendendo da representação do real e vai entendendo que o desenho é uma coisa à parte. E daí isso daí é a estrutura em cima da qual você vai aplicar a ilustração. Só que assim, o teu desenho daí, isso significa que como a ilustração não é desenho exatamente, então como você fizer... Então, por exemplo, você pode pegar e começar a recortar cartolina em formas geométricas e ir compondo com essas formas e sobrepondo elas e você fazer uma figura... Como Kandinsky. Como Kandinsky. Você pode pegar e bater foto e daí brincar com recorte fotográfico. Lembra das animações do Monty Python, né? A abertura, Terry Gilliam. Você tem 1000 possibilidades ali para inspirar. E dentro da UTFPR, a gente sempre teve a tradição ali no curso de ensinar técnicas. Então, eu me lembro que a gente entrava... lápis de cor. Então, vamos desenhar uma maçã. Todo mundo desenhava a mesma maçã, lápis de cor. Todo mundo desenhava a mesma coisa com guache. Então, era técnica. Beleza. Porque é da origem, né? É da origem da UTFPR, é o Cefet, que é a escola técnica. Exatamente. A escola técnica, daí vira Cefet, daí vira UTFPR, né? Sim. E esse procedimento... Cara, foi assim que eu aprendi. Só que o que acontece? Você vai estudar, começa a estudar ilustração, começa a ver os caras bambambam, começa a ver o que é. O Dave McKean? O Dave McKean, não só o Dave McKean, cara, o Ralph Steadman, a galera que se desprende porque era muito uma coisa que parecia belas artes no sentido assim de vamos fazer uma natureza morta. Primeiro com gesso pastel, primeiro com não sei o quê, porque a ideia era o quê? No design você só vai usar isso, por exemplo, para fazer rendering de carro. Você vai usar isso para fazer... Para a indústria. Exatamente. Vamos desenhar um copo. Como é que vai ser esse copo? Daí você não tinha o computador, não tinha o 3D lá para moldar, daí você fazia lá para cor. Então, beleza. Mas agora, a gente está numa fase que você pode fazer uma piração. Vamos trabalhar com livro infantil. Se você vai trabalhar com livro infantil, tem N possibilidades gráficas que você pode usar ali na Rogério Coelho que o diga, né? Que o diga. Porque o que ele faz é inacreditável, né? Sim. Inacreditável. Cara... E daí Eu sempre dou os livros dele para minha sobrinha. Cara, ele inclusive está sendo legal agora que eu estou fazendo uma mentoria com ele. Porque ele está oferecendo, quem não conhece o Rogério Coelho, procura Rogério Coelho Ilustrador no Instagram. Isso, só isso. Né? E se você trabalha com ilustração, se você está fazendo alguma coisa com ilustração, assim, tem uma área profissional, é bem legal, porque o Rogério, essa mentoria, o que ele faz? Ele fala, não é... Ele me falou, não é coach, não é um curso, não é uma oficina. Então, como é que são 3 encontros? Que ele vai ver o seu problema. Ele vai ver o teu trabalho, vai escutar você falando o que você quer da vida, irmão. E daí, dependendo... E daí ele vai falar, então acho que dentro disso que você está fazendo, você pode pegar e operar dentro dessas áreas. Você não sei... E eu tive a primeira oficina, o primeiro encontro com ele agora na terça-feira agora. O cara é muito monstro. Cara, e muito gente fina também, nossa, velho. Além de tudo, o cara é muito gente fina. Cara, se você faz ilustração, procura Rogério Coelho, ilustrador, vai lá, pega o mentoria com ele. Tá valendo para mim. E Sim. Que daí até abre o parênteses, né? Eu agora, a gente estava falando de, pós, não sei o quê, eu não sei se eu vou fazer uma pós, eu acho que não. Mas o que eu quero fazer é voltar a trabalhar com produção de arte efetiva. Estou com ideia para fazer um álbum de quadrinhos, e daí sempre foi engraçado isso, porque daí pega a aula também para mim. Porque eu sempre fui travado, eu sempre fui inseguro. Até a tese foi um reflexo disso. Então, é o teu psicológico se refletindo e tal. E daí, agora, eu quero romper com isso. E o lance de dar aula foi legal, que essas minhas neuroses eu fui trazendo para a sala de aula, só que eu fui tentando usar a matéria para me curar. Claro. E daí, eu fui entendendo que muito aluno tem problema com isso. Mas, assim...
No caso do desenho, metade das pessoas que entram... Ou mais, né? Ou mais, ou mais. assim, não é que elas não saibam desenhar. Tem alguns que nem querem, não gostam mesmo, não tá lá por outro Não, e motivo. tudo bem. Mas tem gente que não quer sentar para desenhar, porque quando ela desenha, como ela nunca trabalhou com desenho antes, sai um negócio que para a expectativa dela não tá bom. E daí ela se acha uma songamonga, né? Isso. Fica se menosprezando. E não tá bom mesmo. Porque é um processo. Cara, é isso que é o engraçado, cara. Tem tanta coisa que a gente vai ver por aí, bicho, que faz sucesso, que tem... A gente podia pegar, por exemplo, o Robert Liefeld, Sim. do quadrinho. Que a gente vai... Os fãs de quadrinhos geralmente descem a lenha no Robert Liefeld. Mas ele foi um dos caras que mais ganhou dinheiro no mundo. E com quadrinhos. tem um cara que ele tem vários livros de desenho da anatomia, que é o Michael Hampton. Sei. Ele tem um canal no YouTube. Não, Scott Hampton. O Scott Hampton é o do pintor, quadrinista. Isso, tá, Michael Hampton é outro cara. E, tá. cara, tem canal dele do YouTube, ele explicando e não sei o quê. E ele analisa o desenho do Robert Liefeld. E ele defende o Robert Liefeld. E o jeito que ele defende é muito legal, porque ele vai falar da estrutura, ele vai falar, daí ele mostra aquele desenho bem torto do Liefeld lá, da mulher, assim, que tá toda quebrada, e você vê a bunda e o peito ao mesmo tempo, e não sei o quê. E daí ele começa a falar da questão de como o cara trabalha em cima da estrutura e etc, e ele começa a valorizar o desenho do Liefeld. Porque o Jack Kirby, em algum momento, já foi criticado também, né? Cara, todos eles, cara, porque... aí a gente tá vendo expressão, aí a gente tá vendo... Não é anatomia, é expressão. E esse tem sido o tesão da minha vida acadêmica nos últimos 5 anos. Começou na pandemia. Porque na pandemia, eu acho que vale a pena comentar isso aqui, principalmente curso EAD e tal, a UTF-PR sempre foi um curso presencial. A gente nunca tinha pensado, existiam as modalidades EAD, mas nunca ninguém tinha feito um movimento para EAD. Quando veio a pandemia, no começo todo mundo achava que ia ser uma questão de 1 mês, 2, e a gente ia voltar. Então, a orientação foi, quem quiser dar aula agora, vai dar aula online, pelo computador, virem-se. Sim. Que a gente não teve... Que a Uninter deu tudo pra gente. Que a Uninter, se eu não me engano, da raiz, ela já é EAD, né? Ela foi planejada, pensada para ensino EAD. A nossa universidade era outro... O nosso mestrado e o doutorado eram presenciais, virou EAD num estalo. A gente não perdeu uma aula, nenhuma, zero aulas foram perdidas. A gente só mandou mensagem para todos os alunos, olha, o telefone do professor é esse, fizemos grupos no WhatsApp, e desde então... Que isso que é legal, você já tem a expertise. Aí agora, o nosso caso vai soar bem interessante, porque a gente estava no outro lado do espectro. Tá. Nós estávamos no mesmo lado do espectro da Uninter. E daí a gente não tinha a menor ideia. Daí o pessoal, quem quiser fazer online e tal, porque não tinha como ir presencialmente. Então faz. Sim. E daí, naquela época eu estava começando a adotar o espírito do pragmatismo do meu jeito, que era menos esforço possível. Daí qual que era a opção? Ou você faz online agora, ou você deixa para repor depois. E eu deixei para repor depois. Achando que ia ser 1 mês. Todo mundo achava que ia ser 1 mês, ia ser 2 meses. Eu achava que ia ser 15 dias. E foi lá por março isso. Daí, lá por agosto, o pessoal se ligou que, tipo, cara, não vai rolar, hein? Não vai rolar. E daí, foi praticamente um ano sabático. Quer dizer, um ano sabático encarcerado no meu apartamento. Que é pior, né? Foi bem... Mas, cara, eu acho... Porque o que aconteceu? Naquela época, é que eu comecei... Porque que você casou... não tem filhos, né? Também ajuda. Não tem filho. E era uma kitnet, eu e a Rô lá, vivendo junto. Mas o que foi legal foi que, como tinha tempo, e como eu comecei a perceber que em algum momento vai se tornar obrigatório esse lance do EAD, eu comecei a procurar cursos online. Falei, vou fazer um cursinho. E daí eu encasquetei na plataforma do Doméstica. Sim. Eu virei o louco do Doméstica. Eu tenho 120 cursos comprados do Doméstica. Eu fiz 40. Nossa. Eu consegui completar 40. Porque daí, por que eu fazia? Não era só para aprender as técnicas, era para ver como que você faz. Claro, lógico. Como que você se comporta, E a gente... Para onde tá a câmera? Como? Exatamente. E eu e você, querendo ou não, a gente tinha experiência com o canal do YouTube. Sim. Que por mais que a gente estivesse fazendo do jeito mais punk possível... Ainda assim... Né? A gente tinha... Aí, o que aconteceu? Quando eles falaram, vocês vão voltar de um jeito ou de outro, e você vai fazer online, eu já estava preparado. Só que daí...
De novo, escama. A mesma coisa da tese. Não, a gente precisa ter uma câmera. Daí comprei a câmera. Ah, precisa ter um microfone. Comprei o microfone. Fui investindo. Lá. E daí vai fazer... Cara, eu levava, sei lá, cara, 6, 7 horas para fazer 20 minutos de aula. Porque daí quem editava era eu. Quem montava o roteiro era eu. E eu sentia prazer. Só que daí, você fazer isso para 3 disciplinas diferentes. Ah, não. Daí veio de... daí começamos a fazer pelo Google Meet. E daí... E, puta, cara, na minha cabeça tava sendo ruim para todo mundo. Mas depois os alunos até vieram me falar que as nossas aulas eram, assim, um alívio durante a semana. Porque é aquela coisa que eu te falo, né? A gente conversando, a gente dando aula, a gente não é só chegar lá e... aqui tem o conteúdo, eu estou... Não, é muito mais, né? Você conta a história, eu conto história. A gente fala como é que você tá, fulano, chama Beltrano. Claro, Às você vezes, dá voz às pessoas, dá voz né? às pessoas. Às vezes você tá ali explicando um negócio, você para... Isso me faz lembrar uma história engraçada. Daí você conta a bendita da história engraçada. Sim, assim. daí a galera dá uma risada. Dá risada. Às vezes é uma frase engraçada que o cara já dá uma despertada. Então aquilo foi legal, cara. E tem muita aula. Esses dias tem uma amiga minha que ela tá estudando desenho também. E ela tava conversando comigo, e daí eu me lembrei, tem uma aula lá que tá tudo gravado, tá no meu canal lá do YouTube, né? O meu perfil pessoal, coloquei as aulas lá, assim, né? E daí eu mandei pra ela o vídeo, cara, ela me mandou uma mensagem falando, porra, cara, eu assisti com a minha filha o teu vídeo, você é muito bom, a edição e não sei o quê. Daí o meu coraçãozinho, de 5, 6 anos atrás, né? Que eu nem sabia que ia usar, daí coloquei lá, assim. E passou esse período, e daí que eu comecei a ver mais, pensar mais sobre desenho e ilustração, né? Tanto para superar as minhas questões pessoais, que daí eu ficava pensando, não, você tem que estudar mais para ser bom e não sei o quê, e daí... Só que agora o que tem, né, cara? Agora vem o que eu descobri umas 2 semanas atrás com o Rogério. Não foi nem com o Rogério, foi com outro cara. Se eu não me engano, é André Rodrigues. Ele tem um canal no YouTube, Dom Rodrigues, o nome dele. Ele é um tatuador, assim. E eu topei com as aulas dele no YouTube e eu achei ele muito didático. Muito bacana, assim. E eu acho muito foda, porque ele é um cara... Sabe o Chicão da Itiban? Sei. Ele é uma mistura de Chicão da Itiban, só que zen... Que é um cara... O Chico é um cara bruto, né? Só que é o Chico zen. Sabe o Chico se ele falasse... Calmamente. Eu não consigo nem imaginar. Só que com um barbão, bonezão... entendi. Todo bração tatuado. fechado, tatuagem, assim, bem... é tatuador o cara, né? Sim, a profissão dele é tatuador. Só que ele vai explicar... E daí eu acho muito foda que ele falou um negócio que eu achei incrível, que é... Não importa toda a teoria que você tem se você não faz nada. Claro. Às vezes é melhor você fazer alguma coisa... mal feita. Do que ficar ali travado. E daí isso também me pegou e tá me pondo no movimento. Eu tinha um chefe que falava que o ótimo é inimigo do bom. Né? É melhor você fazer uma coisa boa, mas que funcione, do que ficar protelando para fazer o ótimo que nunca fica pronto. Sim, o antes feito do que perfeito. Isso, né? Porque essa que é o foda, cara. Porque a gente tá no curso de design, eu escuto muito isso. A gente prima pela excelência. Uhum. Só que o primar pela excelência, muitas vezes você já está transformando isso numa trava de desenvolvimento. Porque se não for excelente, nem saia de casa. Então você não vai fazer nada. Porque esse é aquela coisa. Se não for para você ganhar o campeonato, você não sai de casa. Aí você perdeu um jogo. Cagou tudo. Acabou. Eu tinha um outro chefe que falava que excelente é o trabalho pronto. Né? Quando alguém veio... Não, a gente tem que fazer esse negócio de excelência. Excelente é o trabalho pronto. Sim. Faça a coisa pronta. Se precisar melhorar, você vai melhorando, é um processo. E, né? Acho que esse é o meu... É a pedra no meu sapato até hoje, porque eu fico assim... É aquela coisa, cara, eu vou fazer... eu vou mostrar... Não, mas direita mais um pouquinho. Não, vamos fazer um pouco melhor. Eu tava mostrando pro Rogério, eu tava tentando fazer umas histórias em quadrinho no passado, cara, tem página que eu refiz 3, 4 vezes. E daí, você não vai pra frente por quê? Você se desgasta, você não... Claro, cansa, né? É como esses tempos atrás, faz um tempão já, eu tava escrevendo um artigo e eu já tinha escrito umas 5, 6 páginas. E caiu a luz. E meu computador apagou também, mesmo sendo notebook desgraçado, apagou. E eu perdi 5 páginas. Não é tanto também. Não, mas foi... Né? Um dia de trabalho, Exatamente, né? um dia de trabalho. Umas 6 horas por aí. A segunda vez que eu fui fazer, já, tipo...
De novo. Aí você faz, já faz... Que na primeira vez eu fiz com vontade. Tava Sim. querendo, tava gostando. Na segunda eu já tava de mau humor. Sim. Cara, o lance nosso lá com o canal, eu fui parando de fazer os vídeos, que a gente tem um canal do YouTube e tal, lá de quadrinhos. Eu fui parando de fazer os vídeos por causa disso, cara. Você não sabe quantas vezes, porque eu inventei de editar, de colocar imagenzinha e fazer os caras 4. Cara, você não sabe quantas vezes que eu perdi coisa, que o som ficou ruim. Às vezes eu pegava, não, vai assim mesmo. Mas tinha outras que eu, não, vamos fazer de novo. Daí fazia tudo de novo, cara. Aí foi desgastando. Refazer as coisas é muito difícil. Cara. Se você sabe que vai refazer, por exemplo, eu escrevi um artigo com os meus colegas lá do doutorado. Eu sabia que eu ia escrever um trabalho, eu escrevi um texto, ia voltar e eu falar, refaça isso, isso e isso. Ok, isso eu tô preparado. Eu não tô preparado para contingência da máquina quebrar. A máquina pifar. Por alguma razão a máquina pifou, eu não lido bem com a máquina que pifa. Mas daí é uma questão... Que é esse esquema que você estava falando do... Quais são as travas, né? Porque isso é importante. Porque um aluno de design não é muito diferente de um aluno de doutorado que está tentando fazer e fica... Cara, se você parar para pensar, academia, pesquisa, não tá nada diferente do campo da arte. Não tá. Vocês estão... Se toca muito. Muito perto. Você tem um raciocínio, você tem uma observação, você vai sintetizar isso num pensamento, num código para transferir para frente. Para outras pra pessoas. Comunicar para outra pessoa. Não é diferente de você fazer uma obra de arte. Sabe uma coisa muito legal, cara? Tem uma menina que ela vai defender agora. Inclusive, hoje eu marquei a banca dela. Ela vai defender no finalzinho do mês. E a primeira vez que ela escreveu, eu falei, olha, a primeira vez é sempre ruim. Não se preocupe, vai estar cheio de críticas, mas é um processo. E daí uma das coisas que eu falei para ela, eu falei, olha, o trabalho é para o outro ler, não é para você ler. Então, assim, eu não estou entendendo. Na sua cabeça deve fazer sentido, mas para quem está lendo não tá. Ela colocou em todo o cabeçalho do texto do Word, ela colocou, o trabalho é para o outro ler, não é para mim. Aí toda a página que ela estava escrevendo tinha isso lá em vermelho grande. O trabalho é para o outro ler, não é para mim. E daí ela escreveu. E o trabalho da menina, cara... Ficou muito bom. Nossa, sensacional, cara. Ela tá estudando, ela escreveu já, né? Agora já acabou. Hoje acabou. Massa. Ela fez um esquema de como aplicar provas para pessoas que são surdas e com baixa visão ao mesmo tempo. Então a pessoa não enxerga, não ouve, como é que ela faz uma prova? Essa menina desenvolveu um método para isso. Caraca. Cara, não é muito bonito isso, bicho? Sim. Dá um enorme do orgulho, cara. Dá. A gente tem bastante motivo, né? Se a gente for ver as pessoas que a gente já encontrou, bastante coisa para aquecer o coraçãozinho, sim, né, cara? Sim. Dá. E tem... Não, e é o que dá sabor pra vida, né, velho? Claro, por isso que eu faço o que eu faço, né? É isso que é Além bacana. de aprender um monte de coisa, né? Porque quando você vai lendo cada tese, cada dissertação, é um monte de coisa que eu não sabia até então, né? Aí você vai aprendendo. Mas além disso, ainda tem essas pérolas que de vez em quando aparecem, assim, que eu acho que vai ajudar muita gente. Sim. Não, cara, um dos meus alunos, ele fez um trabalho que eu fiquei impressionado. Ele é autista. E daí ele escreveu sobre a experiência de receber o diagnóstico de autismo na vida adulta. O que mudou. Que legal. E daí, cara, inclusive ele tá então, o pessoal tem, acho que, não sei se é um vereador, tem um pessoal aqui de Curitiba que ficou sabendo, que está interessado, que quer levar isso para projeto, para publicar e tal. E ele escreveu uma ficção, autoficção, né? Porque ele muda o nome dos personagens, pessoas, muda os eventos, só que basicamente é a experiência que ele teve. É a vivência que ele teve. Então, tem uma cena do cara conversando com a mãe. O jovem lá de 20 e poucos anos conversando com a mãe, falando do diagnóstico e tal, que o diálogo que ele faz, cara, o jeito como ele conta a história, velho, e o timing, bicho. E ele fez em quadrinhos ou ele fez em quadrinhos? 120 páginas, velho, de TCC em quadrinho, e foi melhorando o desenho e trabalhou o Gabriel, cara, que sensacional. Eu não sei como é que ele vai, eu vou ter uma reunião com ele hoje, porque também ele vai participar dos Jornadas lá com a gente. E ele fez um artigo que é sobre a representação da linguagem do surdo-mudo nos quadrinhos. Porque o surdo-mudo é movimento e tal. Sim. Então, ele pesquisou, sei lá, 20 e poucos quadrinhos do mundo que ele achou que tem isso. Fez comparação, fez tabela comparativa de representação, fez não sei o quê. Eu falei, você sabe que isso aqui pode virar um
projeto de mestrado, né? Porque Claro. e é um artigo que ele fez pro... Daí ele falou, eu não descarto essa possibilidade. Daí eu já tô falando para ele, cara, procura lá a galera, ou, não sei, como é que tá o PPGTE de quadrinhos, né? Onde a gente fez. Mas se não, o próprio pessoal lá da Uninter ECA, e né? tal. Da Uninter ECA também, da Uninter, pode Lá ser você também tá Pois é. lá orientando. Pô, boa, tem que falar isso. Se você pega esse tipo de trabalho, depois eu vou Sim, indicar sim. ele você, assim, cara. Mas... Só tem que ter a ver com educação, mas isso é educação, né? Total. se você tá falando de representação ali Sim. e tal, a pessoa pode aprender, ou daí vai... Aí você pensa, você passar isso para todos os professores que, porventura, vão se deparar com um aluno autista em algum momento. Sensacional, né? Cara, é bem... Isso são essas coisas que a gente fala, né? A gente vai vendo, assim, na última... Que até esse vai ser o tema do meu artigo lá pro Jornadas. Na última leva de TCC que a gente teve, que foi no final do semestre de 2024, 5 dos meus orientandos tinham quadrinhos. Totalmente diferentes um do outro, cara. E um mais espetacular... Cara, assim, coisa assim... Tem um lá que faltava só a Darkseid falar, vou te publicar. Porque a arte do cara, velho, editora Darkseid, né? A arte do cara, porra, muito foda, cara, muito foda. E daí, o meu artigo pro Jornadas vai ser falando desse apanhado dessas 5 pessoas, assim, dessas 5 produções, que foi alucinante, assim, cara. Fiquei orgulhoso. massa. Fiquei orgulhoso, cara, assim. No Jornadas eu vou falar sobre o... Porque eu dei aula no Direito. Agora eu voltei a dar aula no Direito. Voltei a dar aula para os calouros de Direito, que é muito legal, muito divertido. E sabe o... Ah, esqueci o nome agora. Que os meninos caem numa ilha. Qual que é o nome desse livro? O Senhor das Goldwyn. Moscas. Isso mesmo, o Senhor das Moscas, porque eu dava aula de política com o Senhor das Moscas. Sobre teoria do Estado e política com o Senhor das Moscas. Cara, muito legal. É isso aí que eu vou... Já foi aprovado e tal. Cara, que ali tem tema, né, cara? Ali é massa. Isso, então. E daí, Isso aí, cara, quando você levava isso pra sala de aula, bicho, é muito legal. É que agora eu não dou mais aula dessa disciplina, mas eu levava pra sala de aula, né? Fazia o pessoal assistir o filme ou ler o livro, que acho que tem as 3 versões do filme, e tem mais o livro, e tem mais o quadrinho. E agora tem a série. Tem a série? Yellow Jackets é o Senhor das Moscas, só que com mulheres. Ah, não, mas é agora, Yellow né? É de agora, mas É que eu dava essa aula em 2018, não tinha ainda, de qualquer forma. Sim. Mas eles podiam, né? Fazer desse jeito aí. E, cara, as discussões que o pessoal tinha. Porque como eles são calouros, boa parte deles, não todos, mas boa parte, são oriundos do ensino médio. Então eles estão muito próximos daquilo ali. Sabe? O cara tem 18. Pô, tá vendo um menino de 13, 14. Tá muito perto. Sim. Aí, claro, tem umas pessoas mais adultas, que tem lá seus 35, 40, que já estão um pouco descolados. Mas é muito legal de ver a perspectiva. Ah, e o que eu faria se eu tivesse preso numa ilha? Né? É bem interessante, assim, essa questão. Não, e a questão social ali, né? A estrutura que vai se formando, né? As disputas de poder, o descontrole que vai aparecendo. Você vê que tem aquela coisa, né? Acho que o autor, se não me engano, ele tinha trabalhado com crianças, né? Tinha. E acho que ele não tinha gostado muito da experiência. No final tem até uma questão um pouco religiosa, né? Que Sim. chega no final o Salvador e tal, mas tudo bem. Mas ainda assim é uma história muito interessante para discutir, né? Sim. Porque as pessoas, em geral, elas usam o cinema em sala de aula só, ou cinema, os quadrinhos só como enredo. Não, você tem que usar como problematização, né? Sim. Para discutir sobre. É isso que a gente, né, no nosso caso da história em quadrinho, né? Isso aí, você vai pegar uma HQ aí, tem Isso, mil e coisas para pensar. Vai problematizar aquilo e a pessoa faz sair dela, e daí, claro, tem todos os autores que é estudado na disciplina que participam dessa discussão junto, né? Então isso é muito legal, assim. É legal, cara, dar esse esquema de você poder usar essas mídias para dar aula, principalmente na graduação, mais do que no doutorado, no mestrado, são bem legais. Assim, eu curto bastante. Boa, bem boa. E agora? Que agora até eu tô pensando para onde que a gente vai daqui. Para onde a gente vai do quê? Agora é na nossa conversa. Ah, não, a gente pode ir para qualquer lugar, para onde você quiser. Porque, assim, o importante é que esteja num esquema acadêmico, né? Então, você dava aula lá. Aí, agora, uma das coisas que você falou foi ir para congresso, né? Que a gente vai agora no Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, que é lá na USP, lá na ECA, né? Na Escola de Comunicação e Artes da USP. E acho que é interessante
a gente falar como é importante pro aluno ir nesses eventos. Porque toda vez que a gente vai para esse tipo de evento, sempre tem uma galera bem nova. Uhum. E sempre tem os caras bem velhos, como nós. Que somos nós, né? E como é interessante... Eu vou agora com um menino que tá se formando agora na UTFPR. Você deu aula pro Thor? O nome dele é Thor. Vai ser fácil pra você lembrar. Então você não deu aula, porque senão você lembraria, né? Eu acho que ele faz letras na UTFPR. E daí eu vou... Como ele é filho de um amigo meu, ele queria muito participar do jornada. Eu falei, não, então eu te ajudo e tal. Daí fiz o artigo com ele. Cara, é muito legal de ver o brilho no olho do garoto quando ele passou no... Ai, que massa, cara. Cara, foi muito bonito, cara. Daí eu falei, ó, vai lá, que você que vai apresentar, então, dele. Eu posso apresentar sozinho? Sim, você vai apresentar sozinho, eu só vou ficar olhando. Daí, claro, encontrei com o pai e com a mãe dele que falaram que vão também. Eu falei, não, vocês não vão ver o menino lá, vocês não vão fazer isso com ele. Não, mas eu vou... Não vai. Daí eu tive que tesourar os pais. É que precisa disso, cara, que senão a criança não cresce. Isso, e ele já tem 23, eu acho. 22, então, 23. Daí a super proteção não faz bem pra ninguém, cara. Isso, pois é. Aí Isso eu falei, não, deixa que ele vai lá, deixa que eu cuido do garoto. Como é que é o sensei e o... Como é que fala? Sei lá, eu me lembro sempre do Daniel Larusso e o Sr. Miyagi, né? Eu já passei para o Sr. Miyagi agora. O pior que, cara, a contragosto eu tenho que admitir isso também, cara. Acho que a gente acaba virando mestre no sentido, assim, de professor, assim, né? Você acaba... Porque aliás, essa que é a parte interessante de você virar doutor, né? Uhum. Porque a diferença... Eu descobri isso muito tempo depois. Que a diferença entre você ser mestre e você ser doutor é que quando você é doutor, você pode formar mestres. Como mestre, não. Sim, que é e também tem essas coisas, né? Doutor, mestre, você está aprendendo a dissertar, né? Isso. Vou pegar um monte de informações, vou reunir aqui, vou falar umas condensar. E como doutor, olha, gente, eu descobri uma coisa aqui. É isso aí. Eu tenho uma teoria. Eu acho que por causa disso, o mundo é assim. Isso. Porque, E depois que você vira doutor, depois já tem o título, aí você tá meio que liberado para colocar teorias no mundo, né? Além de poder formar mestres doutores e pós-doutores também, você também pode colocar teorias no mundo. Tipo, eu tenho definições que estão aí, né? Definições de coisas, porque tenho cacife suficiente para colocar definições. Isso é bem legal também. É uma outra faceta que as pessoas... Eu acho que nesse programa eu nunca falei sobre isso, sobre essa faceta de você, como doutor, poder desenvolver uma teoria e você ter cacife para isso, né? Você ter bala na agulha para isso. Tem a base toda teórica, você vai... As coisas não são assim porque você tirou do éter. Isso. Elas são assim e posso... Aquela coisa, né? Eu posso provar. Isso. Elas chegam daqui, portanto, ela é assim. Isso aqui. Cara, isso é muito maneiro, cara. Isso é muito legal. A pira do doutorado, acho que eu tive maior, foi ali que eu peguei texto mais ferrado para pensar, né? Foi ali que você pegou o Raymond Williams, né? O Raymond Williams, queridão, cara. Esse é um cara que... Na nossa aula do doutorado a gente usa o Raymond Williams, mas a aula é do outro professor, né? Porque a aula são 3 professores que dão em conjunto, e essa do Raymond Williams eu dou aula para o mestrado ao mesmo tempo, porque as aulas são em cavalos horários. Daí eu vou dar aula para o mestrado sobre uma outra questão, e ele pega o campo e a cidade, e ele pega 2 verbetes, daquele livro de verbetes do Raymond Williams e tal. Daí ele pega 2 verbetes, que eu não me lembro quais são, e o campo e a cidade, que, o Raymond Williams é um cara que ele pensou muito bem, né? Ele junto com o Thompson e o... Ai, meu Deus do céu, me fugiu o nome do amigo. Eram 3. Eu sei que o Eduardo Said e o Stuart Hall são... Stuart Hall era o que eu queria falar. É o Stuart Hall, né? Que o Stuart Hall, ele veio depois do... Isso. Ele é tipo uma geração depois do Robin Williams, não. Do Raymond Williams. Né? Ele é uma geração... E aprendeu com o Raymond Williams e tal, mas daí ele já traz uma outra teoria, já tem toda aquela coisa da comunicação. Cara, é bem legal, assim, cara. É apaixonante. Quando você para pra pensar, é apaixonante, velho. Aí você tem toda essa galera da América Latina, né? O Jesus Martim Barbeiro. Sim. Como é que é o nome do outro lá? Canclini. Isso. Nestor Canclini. Aí, as culturas híbridas. Daí você vê, opa! Porque é muito legal na hora que
o dia que eu descobri, né, eu lendo aquele Ofício de Cartógrafo do Martim Barbeiro, que toda a teoria dele parte do momento em que eles foram no cinema. Você conhece? Eles foram no cinema lá na Colômbia, né? Colombiano. Daí ele foi no cinema com um colega. Eles tinham uma reunião, sei lá, 2 da tarde ou 10 da manhã e outra reunião às 4 da tarde. E tinha um tempão vago, né? Aí eles almoçaram e falaram, pô, o que a gente vai fazer agora? Vamos no cinema pra matar tempo, né? Aí só tava passando um filme tipo uma novela mexicana. Aí eles foram assistir e disse que era horrível. Aqueles canastrões, assim, sabe? Rodrigo Otávio, sabe? Essas coisas assim. E os caras começaram a rir. Ele e o colega dele da faculdade começaram a rir. Porque era muito bobo, muito idiota e tal. E as pessoas em volta começaram a ficar incomodadas. E daqui a pouco eles começaram a ficar mais ferozes. Ele falou, a gente vai acabar apanhando aqui. Aí ele parou e pensou assim, não, mas o que tem nessa manifestação cultural que está passando lá na tela que faz com que se eu rir, eu vou apanhar? Por que isso é tão importante para essas pessoas? E daí ele vai estudar a mídia. Mas é o porquê que a mídia é tão importante para as pessoas. É uma sacada muito boa. Cara, é importante e tem percepções diferentes, né? Porque a formação deles ali estava fazendo eles rirem. Exato. Só que no entorno, aquilo não era coisa para rir, assim. Não era coisa para rir. É porque era um dramalhão, né? Sim. Tipo, agora ela vai largar o marido e vai... Sabe, eu não lembro mais. Faz anos que eu li, Mas eu acho doido na nossa vida, né? Porque quantas coisas que a gente assistiu lá atrás que a gente achava sensacional, daí vai rever hoje, assim, e dar risada também, né? Isso. É engraçado porque você está falando de, sei lá se a palavra cabe aqui, mas sistemas cognitivos, assim, Sim, né? De sim, aprendizado, de entendimento. Eu li uma esses dias, cara, que eu precisava... Eu quase mandei uma mensagem pra você. Eu falei, não, mas eu vou encontrar com ele, eu vou falar ao vivo. Isso. Oba! Eu tava lendo o Motoqueiro Fantasma. Qual deles? Lembra o Motoqueiro Fantasma que a gente lia quando era criança, de 75, a origem? Sim, com o vermelhinho lá, com o uniforme verde, as faixinhas amarelas. Isso, esse Motoqueiro Fantasma mesmo, não do Nicolas Cage, o original, O original. que foi feito e tal. E a história, eu só lembrava que era legal, mas olhando hoje, ela é muito ruim. Mas não é muito ruim, ela é triste Chorar de ruim. Chorar de ruim. Mas eu falei, não, eu vou ler, né? Porque era engraçado. Basicamente a história da... Ele é um cara e daí a mãe... Ele trabalha no circo e ele empina a moto, umas coisas assim, e daí a moto explode e mata a mãe dele. Só que antes da mãe morrer, a mãe fala no leito de morte, olha, não faça mais isso. E ele fala, então não vou mais fazer. Só que o pai e a irmã, que era irmã adotiva, o pai adotivo, mãe adotiva e irmã adotiva. O pai e a irmã decidem que vão continuar. E continuam e falam, você é um covarde. E ele, não sou, é por causa dessa promessa. Não, você é um covarde e tal. E daí o pai descobre que está com câncer e vai morrer. Aí o que ele faz? Em vez dele pegar o lugar do pai, o que ele vai fazer? O óbvio ululante, que qualquer ser humano com 2 neurônios ia fazer no lugar dele. O pacto com o demônio. Lógico. Que é a ideia mais brilhante. Daí ele faz o pacto. E na hora que ele tá fazendo o pacto, o demônio fala assim, então ele não vai morrer de doença. E é verdade, o pai dele pega, salta e morre. Né? Ele morre no salto. Então. Podia colocar como representação do demônio o Nelson dos Simpsons. Isso. Né? Aí ele vai brigar com o demônio. Um cara comum vai brigar com o demônio. E o demônio vai matar ele, tirando a carne dele e deixando ele em chamas. Por isso a cabeça dele fica em chamas. Aí chega a irmã, que era apaixonada por ele e ele pela irmã. E ela tem o coração puro. E por isso o demônio não consegue matar ele. Porque tem a intervenção de uma mulher com o coração puro. Mas calma. É ciência. Continua. Aí vai várias. E daí todo o resto é a girl in distress. Todo o resto. Então, assim, é só a menina é capturada, ele vai lá e tenta... É sempre ela sofrendo os apuros de Penélope, só que em versão de gibi norte-americano. Aí vai. E vai. Aí chega um momento em que o demônio consegue enganar a menina e ela tira a proteção. E ela fala, não, então o Johnny Blaze, que é o nome do personagem, o Johnny não precisa mais da minha proteção. Aí o demônio fala, hahaha, agora eu vou pegar o Johnny Blaze. E então, Liber, e então acontece o maior Deus Ex Machina que eu vi na vida.
na vida inteira. E daí valeu a pena ter lido. Porque foi o maior Deus Ex Machina. Para quem não sabe o que é Deus Ex Machina, é quando dá para perceber a mão do escritor, né? A mão do diretor e tal. Mas então apareceu um almirante na praia e salvou. Isso, salvou. E isso é o Deus Ex Machina. Qual é o maior Deus Ex Machina possível? Deus aparece. Jesus aparece Jesus. e salva ele. Do nada. Do nada. Não tem nem nada. Eu voltei pra ler e falei, não tem nada. Simplesmente aparece Jesus num quadrinho e fala, você não vai fazer isso, ele é bonzinho. E acaba. E é isso. Parece aquele fim no cantinho da... Não, demora mais 3 quadrinhos e aparece o fim. Fim. Aí o demônio, o motoqueiro fantasma, nossa, será que ele é quem eu penso que ele é? Eu acho que eu Fim. lembro de ter lido isso, E acaba. velho. É isso. Esse é o maior Deus Ex Machina. Até então era o do Anjos e Demônios, do Dan Brown. Que o cara tá sendo afogado e daí ele, na Fontana de Trevi, pra um cara que era 5 vezes mais forte do que ele, daí ele olha do lado, nossa, uma barra de ferro na água que vai bater bem na nuca do cara. Até então tinha sido pior. Mas esse de aparecer o Jesus foi o melhor. Tipo, o cara não sabia mesmo como acabar a história. Eu vou ter que te contar uma porque você tá falando isso pra mim. Ah. Pra vir pra cá, eu vinha de Uber. Daí eu chamei, o nome do motorista era Jesus. E daí tava lá, Jesus vai te encontrar. Espere por Jesus, e Jesus está chegando. Cara, eu fiz os prints da tela, cara. Assim, eu tive que fazer os prints. Eu acho que de Uber a mais legal foi a Ingrid, minha ex-namorada, que pegou o Uber chamado Uber. Eu peguei esse mesmo Uber. Se Ah, for é? o mesmo, Uber porque com era H. Uber. Aham. Ah, olha só. É isso aí. É, porque Ela já pegou. Muito bem. Mas eu acho que eu preciso terminar essa entrevista, cara, porque já estourou o nosso tempo. Foi um bom bate-papo. Foi, Nem viu o pois tempo é. passar. Obrigado pelo convite. Pois é. Então, mas você quer deixar algum contato, alguma coisa assim, caso as pessoas leiam seus gibis e tal? Cara, o pessoal, se me entrar no Instagram e procurar por @LiberOptimus, é só pensar no Optimus Prime dos Transformers, não é coincidência. Não é coincidência. LiberOptimus, mas era... Cara, esse nick aí eu uso desde antes dos filmes do Michael Bay, né? Sério? É, porque... Não sei se você vai lembrar, os desenhos dos Transformers, quando eles estrearam lá nos anos 80 e a gente era um bando de piá barrigudinho. Sim, a gente era criança. O nome do Optimus Prime no desenho animado era Líder Optimus. Eu lembro disso. E daí a piazada na escola, olha lá o Liber Optimus. Daí eu Você peguei e coloquei lá de nick. Era no meu antigo X, no Instagram lá e tal, assim. Você acha por Liber Optimus, você pode me seguir lá. E daí lá que eu vou começar a divulgar as coisas, cara. Às vezes eu coloco lá os planos, as aulas. É meio pessoal, mas também tem um monte de... Então lá tem, acho que o link para minhas HQ também, tudo Massa. assim, tá disponível online. Daí dá para seguir por lá. Acho que Muito esse bom. pode ser o arrobinha aí do Insta. Então, valeu mesmo. Ô, velho, valeu demais, cara. Isso aí foi divertido. E você aí já sabe, a essas alturas, que semana que vem tem uma outra pessoa legal, divertida e bacana para falar sobre tecnologia, educação de gibis ou qualquer coisa parecida. Beleza? Até mais e até lá.